Olá, meus alunos, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Essa é a aula de revisão da P1, ou a primeira prova do terceiro bimestre, para o 7º ano E. Qual o conteúdo que entra nessa primeira prova? O capítulo 7, os fatores que interferem na diversidade biológica, e também o capítulo 8, os biomas brasileiros. Dentro do capítulo 8, o que entra dos biomas brasileiros? A Mata Atlântica e o Cerrado, ok? Vamos começar? Primeiramente, uma pergunta. Que condições a Terra apresenta para a existência da vida? Aí nós vimos lá nos nossos estudos que para existir vida precisa ter água. Então, a disponibilidade da água. Porque a água, ela está presente em todos os seres vivos e também participa do transporte da substância no corpo dos seres vivos, ok? Além disso, a disponibilidade dos gases. Quais os gases importantes para a nossa existência? O gás oxigênio, que ele é usado na nossa respiração para a produção de energia, na maioria dos seres vivos. E temos o gás carbônico, que são usados pelos vegetais, as algas, né, como exemplo, e alguns micro-organismos para realizar a fotossíntese ou para produzir os alimentos, ok? Além disso, nós sabemos que o gás carbônico, ele é que mantém a temperatura do nosso planeta, certo? Também nós precisamos da luz solar. É a fonte primária que nós temos. É a partir da luz solar que os seres clorofilados realizam a fotossíntese, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Muito bem. Além disso, o que mais nós vimos? As variáveis que interferem na distribuição dos seres vivos no nosso planeta. Então, a gente percebe que em algumas regiões há uma quantidade de seres vivos maior que outra, a paisagem modifica. Quais são essas variáveis? A principal dela é a incidência da luz solar, ok? Então, aqui nós temos o Sol, quando ele incide, que é onde recebe maior quantidade de luz, quanto menor a luminosidade, ou seja, a partir da linha do Equador, vai diminuindo a incidência de luz, né? Então, quanto menor a incidência de luz, ele vai modificar as paisagens aqui no nosso planeta, ok? Além disso, nós vimos como outra variável a formação do solo. Então, dependendo da região, nós temos aí as rochas se formam diversos tipos de solo. Muito bem. Ok? Também o que nós vimos nesse capítulo, a definição de biomas. Então, nós definimos lá os biomas como sendo grandes regiões que apresentam características na vegetação, no clima e no tipo de seres vivos que habitam esse local. Muito bem. Essa foi a primeira parte da nossa revisão do capítulo 7. Nós agora vamos entrar no capítulo 8 para falar um pouquinho da Mata Atlântica e do Cerrado. Então, continuando aqui, nós vamos ver aí os dois biomas, a Mata Atlântica e o Cerrado. Um pouquinho de cada um, porque é um trabalho que vocês irão apresentar. Da Mata Atlântica, o que nós vimos na nossa aula? Localização. Então, antes do Brasil ser colonizado, lá pelo ano de 1500, nós tínhamos uma Mata Atlântica que ia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Essa é a localização aí da nossa Mata Atlântica. E se a gente pegar e observar os mapas lá do ano de 1500 para esse ano, nós percebemos que a Mata Atlântica foi muito devastada. Primeiramente, ela foi devastada pela exploração das riquezas. Depois, por urbanização, certo? Ou seja, ocupação humana. A exploração de madeiras também foi uma das causas aí da devastação da nossa Mata Atlântica.
e também a cultura de cana-de-açúcar e café, ok? Cerrado, bioma brasileiro, que fica ali na nossa região centro-oeste. É um bioma de transição e que, como característica principal, são as duas estações que ela apresenta: o inverno seco e o verão chuvoso, certo? O nosso inverno seco, ele acontece mais ou menos a partir de maio, junho, né? 21 de junho, aonde começa o nosso inverno, vai até setembro. Lá para outubro até abril, nós temos o nosso verão chuvoso aí. Bom, no Cerrado, o que acontece? Na época da seca, a sua vegetação fica parda, seca mesmo. E com isso podem ocorrer os incêndios. Os incêndios podem ser naturais. Sendo natural, é um benefício que o cerrado tem, porque ajuda as plantas a se adaptarem e também germinar algumas sementes. Quando ele é criminoso, o que ele provoca no ambiente? Empobrecimento do solo, a erosão do solo e desertificação e o aumento da emissão de gás carbônico também, ok? Muito bem. Além disso, nós vamos ver uma questão lá da lista obrigatória, que é a questão número 7. Ele faz justamente essa pergunta: as consequências dos incêndios naturais e os incêndios criminosos. Ok? Então, como que vocês vão responder aqui? Então, a questão 7 pergunta quais as consequências aí dos incêndios naturais. Então, é a adaptação dos vegetais. Então, ajuda na germinação das plantinhas. E os incêndios criminosos, o que ele provoca? Empobrecimento do solo, a erosão e a desertificação do solo e aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Ok? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa revisão para a primeira prova do terceiro bimestre. Boa prova para vocês!